Oi, gente, estamos aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre pagar o mal com o bem. Ô, tarefa difícil essa, hein? Mas com Deus tudo é possível. Amém? Vamos começar, eu vou ler aqui alguns versículos com vocês para a gente poder comentar sobre isso. Abra aí na Bíblia de vocês Lucas 6, 27. Está escrito assim: Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe os que os amaldiçoam, orem por quem os maltrata. Aí, mais para frente, no 32, ele fala assim: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Tem um também que eu acho muito interessante, que é Romanos 12, 21, que ele fala assim, ó: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. E também Provérbios 25, 21, que está falando assim: se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. E Mateus 5, 44. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por quem os persegue. São versículos que chamam muita atenção, porque desde o começo da minha conversão, eu fiquei pensando, quando eu li essas partes, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou alcançar um nível desse? Porque eu não quero ser hipócrita, né, de falar, eu amo, eu não quero agir desse modo hipocritamente, religiosamente. Não, eu quero ser verdadeiro, eu quero realmente, de fato, amar aquele que me persegue, eu quero realmente, de fato, orar por ele, abençoar, ter esse coração que Deus tem por nós, né? Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, é exatamente isso que ele fez, ele pagou o mal com o bem. Então, meu Deus, e Deus ele vai trabalhando dentro de nós para que a gente consiga. E como é que ele faz isso? Colocando provas, provações, testes, enviando pessoas, né? E na minha trajetória, a minha mãe muito mais, mas na nossa trajetória com Cristo, a gente passou por muito disso, de pessoas que de graça, né, nos odeiam, nos caluniam, querem o nosso mal. E Deus sempre foi trabalhando isso dentro de nós, para que a gente conseguisse, de fato. Ele sempre usava pessoas para nos ajudar com palavras, né, etc. E Deus ele sempre foi nos ajudando a realmente a gente fazer isso na prática, né? Que realmente não é fácil, mas como ele fala na palavra dele, eu não dou mandamentos que sejam difíceis demais para vocês fazerem. Então, se ele falou que é possível, né? E uma arma que ele deu também, que eu achei muito, muito importante, muito interessante, é você lembrar as coisas boas que você fez com a outra pessoa. Trazer à memória aquilo que dá esperança, como fala a palavra. Começa a trazer à memória os tempos bons, que você vai conseguindo ter essa força para você realmente orar, falar com. Você começa a pensar, cara, essa pessoa, se ela não se arrepender, ela vai pro inferno. Isso já basta, eu acho, para você pensar. Isso que eu pensava antes, eu e minha mãe, a gente pensava isso, né? Poxa, a gente tem que orar, ter misericórdia, porque se Deus ficar triste, isso já basta, né? Já é o suficiente pra gente orar e conseguir fazer isso, né? Então, ele foi trazendo à memória aquilo que... As memórias boas. Agora, e isso realmente ajudou muito, né? Me ajudou muito, nos ajudou muito aqui. E se você, por acaso, não tem essa memória com essa pessoa, como eu falei agora há pouco, né? Lembre de Jesus. Ele morreu
na cruz por essa pessoa. Então ele merece que essa pessoa se arrependa, se salve, se livre, né, do inferno. Então pegue essa força aí, lembra de Jesus, olha para a cruz que você vai conseguir ter essa força. E não tem coisa maravilhosa, o amor realmente ele é libertador, o perdão ele é libertador. Você conseguir olhar para uma pessoa que te faz mal e você conseguir fazer o bem para ela, realmente isso não tem palavras que descreva. Você consegue dormir em paz, com a consciência tranquila, de saber que você realmente não está devendo nada. Porque que adianta você prender aquele que Jesus libertou da cruz? Porque quando você não fica com ódio, fica com mágoa daquela pessoa, você está prendendo. Você pode ir para a China, mas a pessoa vai junto com você, porque você não liberou a pessoa. Então você vai se prendendo a pessoa e vai fazendo mal tanto para você como para ele. Que você vai encher o coração de Jesus de felicidade. A gente está vivendo num tempo muito difícil, que você olha para os lados e vê realmente que falta pouco tempo. E dá um desespero de você ver tanta gente dormindo, desligada das coisas de Deus, desligada dos propósitos, do chamado, né? É muito triste. Então, a gente precisa ser o exemplo para o mundo, entendeu? No mundo que é tanto de caos, que a gente possa ser a Bíblia, que eles não leem, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o recado de hoje, gente. Que o Senhor, que o Espírito Santo te dê força para você conseguir, de fato, pagar o mal com o bem, né? Em nome de Jesus, você olhar para o seu inimigo e declarar bênção para ele, pedir para Deus a misericórdia pela vida dele, e com todo o seu coração, né? Com toda a sinceridade, em nome de Jesus. Eu queria deixar um recado aqui para minha manhinha. Um beijo, manhã. Te amo muito. Feliz Dia das Mães. Você sabe que eu te amo muito. Que me faz tão feliz, tão brincalhona. Quando eu tô pra baixo, ela vem e me anima e vice-versa. Não tem nada que eu não saiba dela, que ela não saiba de mim. É minha melhor amiga. Muito obrigada, manhã. Você merece o mundo todo pra você. Viu? Se eu pudesse, eu pegava todas as estrelas lá do céu e trazia só pra você. Viu, minha linda? Um beijo. Que Deus te abençoe muito. E um beijo pra todas as mamães do mundo. Que Deus abençoe vocês. Eles carregaram a gente aí, ó, 9 meses na barriga. Cuidaram, trocaram fralda, aturaram choro, deram mamadeira. E fizeram tudo que podiam, né? Até hoje fazem, né? Muito obrigada pra todas as mamães, pra minha mãe, as mamães leoas, né? E que Deus abençoe. Se você não teve uma mãe que não deu amor para você, ou que te abandonou, ou alguma coisa assim, comece nesse Dia das Mães praticando o mal com o bem. Vá até ela, libere perdão, passe o dia com ela, agradeça a ela por ter te dado a vida e que o Espírito Santo te ajude nessa jornada, porque você vai ver como você vai se sentir maravilhosa. E isso vai deixar ela, ó, você vai criar brasas na cabeça dela. Ela não vai ficar em paz até não se acertar também com você. Então, é isso que a gente faz. Quando a gente consegue realmente fazer isso na prática, retribuir o mal com o bem, você coloca brasas na mente da pessoa. Então, é isso, gente. Um beijo pro paizão também, que ele também é mãe. E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo.